a aula de hoje. Temos connosco o professor Francisco Leoneri de Souza, um amigo que já conheço há vários anos destas lides qualitativas. É um gosto tê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite e que vai se apresentar, mas como foi partilhado convosco, vem falar sobre o papel da inteligência artificial na análise qualitativa. Gostava de fazer referência que, e isso acho que é um aspecto que importa sinalizar, é um dos autores eu acho que é o único software de análise de dados qualitativos português, que surgiu na Universidade de Aveiro, onde esteve muito tempo a trabalhar e onde também continua a ser investigador, que é o EBQDA, e quer dizer, é um produto do nosso país e que também por isso que merece o nosso agradecimento pelo contributo que tem dado a esse nível e no âmbito do ensino superior português. Passo-lhe a palavra. Qualquer coisa, estamos deste lado para apoiá-lo. Bem? Obrigado, professora Catarina e todos os colegas da unidade curricular. Para mim é um privilégio estar com vocês. Eu vivi 18 anos em Portugal, né, na Universidade de Aveiro, e há 7 anos estou aqui no Brasil, no NASP. Eu vim aqui para um cargo de pró-reitor, onde fiquei 3 anos e atualmente tenho trabalhado na pós-graduação, no mestrado e doutorado em liderança da também numa parceria com a Universidade Andrews University nos Estados Unidos, e tenho, mas nunca abandonei esta linha que a professora Catarina tem falado, não é? Apesar de muitas ocupações administrativas, da pesquisa qualitativa, da investigação qualitativa. Naturalmente, sempre usando o software. O WebQDA vai completar 15 anos ano que vem. Eu vou falar um pouco do WebQDA, mas não é o nosso objetivo. O objetivo da nossa sessão hoje é falar um pouco, dialogar um pouco, né, sobre a inteligência artificial e análise qualitativa. Especialmente, estamos interessados, trabalhando nisso atualmente, para colocarmos inteligência artificial dentro do software, que atualmente não tem, a maioria dos softwares não tem a inteligência artificial, mas alguns já vão tendo, como o Atlas e o NVivo. O NVivo ainda não, mas o Atlas sim, o MarketQDA. Mas, pelo que eu vi, com aplicações da inteligência artificial muito pouco satisfatórias na minha visão. Nós estamos trabalhando nisso nos próximos 8 meses. Vamos ter um tipo de utilização de inteligência artificial dentro de um pacote de análise qualitativa. Só que nós não queremos fazer algo complexo, queremos fazer algo simples, que seja funcional, que seja realmente útil e não seja uma coisa comercial somente, né? O WebQDA é um software que surgiu em Portugal, mas é utilizado no Brasil, nos Estados Unidos. Tem, professora Catarina, um grupo de pesquisa que no Dubai utiliza. É verdade. Na Espanha, nos lugares mais poucos inusitados. Isso é a magia da internet, né? E o software, como está online, e está em português, inglês e espanhol, é fácil de obter, então, esta repercussão em lugares muitas vezes não imaginado. Então, o meu objetivo aqui, neste, né, neste diálogo entre inteligência artificial e análise qualitativa, é mudar a pergunta. A pergunta que vocês estão na mente é: o que é que a inteligência artificial vai poder fazer por mim? No final dessa palestra, daqui a 1h30 mais ou menos, eu queria que a pergunta fosse o contrário: o que é que você pode fazer pela inteligência artificial? Atualmente, nós não temos um modelo claro de como utilizar de forma ética, consistente, profunda, sistemática, reflexiva. Tudo isso eu vou explicar na palestra, a inteligência artificial, tá? Esse é o nosso roteiro de viagem. Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é a pergunta óbvia, né? O que é que a inteligência artificial já pode fazer na análise qualitativa? Eu vou mostrar um caso, tá? De uma utilização simplória da inteligência artificial. Inclusive, você pode fazer essa utilização do ChatGPT 4.0, ou mesmo o gratuito 3.5, tá? Na segunda parte, quais papéis
do pensamento crítico e da reflexividade na investigação qualitativa. E na última parte, que estratégias de reflexividade em tempos de inteligência artificial. Então, qual é o papel do pesquisador nessa história toda, onde a inteligência artificial parece ameaçar fazer coisas automáticas, enviesadas ou com inteligência superior e tomar decisões em vez do pesquisador. Bem, a primeira pergunta, antes da gente entrando nessa primeira parte aqui, a inteligência artificial pode ser usada em várias partes do processo de investigação qualitativa, tá? Imaginando a investigação no geral, e especialmente a investigação qualitativa, dividido em 7 etapas ou 7 partes de um projeto, por exemplo, ou seja, a definição do problema, as questões de investigação, depois a revisão da literatura, a fundamentação teórica, o desenho de pesquisa, a metodologia, recolha de dados, análise de dados, a escrita de resultados e a publicação. Sim, publicação é fundamental. Veja, em todo o processo de pesquisa, sem publicação nós não fechamos o processo de pesquisa, né? Então nós temos aqui 7 etapas, nós vamos nos concentrar nessa, mas a inteligência artificial pode ser usada, e aliás, vocês certamente já devem ter visto palestras e até mesmo já estejam utilizando a inteligência artificial para o processo de revisão da literatura, tá? Ela pode ser usada para ler os artigos, encontrar os artigos. Então, existem muitos aplicativos. Eu estava comentando antes de começarmos a sessão propriamente com a professora Catarina, do chat PDF, que você coloca lá o seu artigo, e a inteligência artificial lê o seu artigo, você faz perguntas, ele responde as suas perguntas. Quais são as principais conclusões desse artigo? Bem, muitas dessas inteligências têm ajudado a encontrar artigos, fazer estado da artes, etc, etc. E também na escrita, né, do problema de investigação, no desenho de investigação, etc. Mas o que nos interessa aqui é esta parte da análise de dados. Como a inteligência artificial pode ser usada na análise de dados. Tá? Estou contextualizando porque quando a gente pensa nos métodos e técnicas de interpretação de dados, nós podemos encarar uma panóplia enorme de técnicas e métodos, né? O ano passado, professora Catarina, eu fiz uma pesquisa aqui no Brasil para várias áreas das ciências humanas e sociais, psicologia, saúde, educação, sociologia, etc. E mais 250 questionários respondidos, e muita gente confunde análise qualitativa com análise de conteúdo, né? Especialmente pela Bardan, né? O livro da Bardan, que é da década de 70, mas existem muitas outras técnicas, tá? Essa é uma adaptação que aparece no livro do Flickr, e eu tive que acrescentar mais uns 4 ou 5 a mais, que ele não tem lá no livro. Por quê? Porque esta área de métodos e técnicas de análise, ela brota, né, com o passar do tempo da pesquisa, quase como se fossem cogumelos. E mais do que isso, há uma interação nessas técnicas e métodos. Eu estou falando tudo isso sem inteligência artificial. Então, para delimitar bem, quando a gente for falar de inteligência artificial, eu estou falando da inteligência artificial nos processos de análise de dados, principalmente dados não numéricos e não estruturados, né? Entrevista, texto, áudio, vídeos, imagens, fotografias, etc. Tá? Anotações de campo, interações online e, principalmente, falando de análise de conteúdo qualitativa. Tá? Se eu vou pensar na inteligência artificial para análise de narrativa ou análise hermenêutica, nós podemos estar falando de uma outra maneira de utilizar análise, a inteligência artificial, tá? Então, eu gosto dessa arrumação, uma tentativa boa e feliz do Flickr, né, em agrupar os métodos de interpretação de dados que têm a natureza categorial, através de codificação e categorização, que é o mais comum, e desses o mais comum ainda, pelo menos no nosso meio ibero-americano, é a análise de conteúdo da Bardan. Embora que a Bardan tem muitas coisas, eu até escrevi, eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho lá uma série que eu estou revisando o livro da Bardan, dizendo o que a Bardan não falou sobre análise de conteúdo, né?
nós tem 40 anos, então a maioria das coisas que ela falou ainda continua válido. Só para mostrar aqui um exemplo, não é? Ela estrutura a análise de conteúdo qualitativa em pré-análise, análise e escrita de resultados. Eu começo com a leitura flutuante e depois começo pensando no sistema de codificação, com recortes, depois classificações, agregações, categorizações e, finalmente, inferência e interpretação. Então, o que nós vamos falar agora é como é que eu posso usar a inteligência artificial num contexto de análise qualitativa de dados, né? E, mais especificamente, numa das técnicas, que é uma técnica categorial, que é a análise de conteúdo qualitativa, tá? Se eu for falar de análise hermenêutica ou análise do discurso crítico, certamente a utilização da inteligência artificial tem que ter outro modelo. Eu vou aqui desenhar um modelo para vocês com isso. Como é que a gente faz análise, só revisando, tá? Como é que a gente faz a análise de conteúdo sem inteligência artificial, mas usando um software, por exemplo, como o WebQDA, não é? O WebQDA, o web é porque está na internet, não é? QDA é Qualitative Data Analysis, webqda.net ou webqda.com.br é outro endereço atual do WebQDA. Você vai colocar, ele é bem simples. Aliás, em vez de estar mostrando esses slides, poderia, em 5 minutos, tá? Mostrar aqui rapidamente para vocês o WebQDA. Quando você entra no WebQDA, ele é muito simples de utilizar. E aqui eu comecei bem do zero mesmo, fazendo o login. E você clica ali em novo projeto, abre um projeto, e depois o projeto aberto, você pode partilhar esse projeto com o orientador, com várias pessoas, e você vai ter 3 partes só: fontes, codificação, questionamento. Aqui em gestão, você pode partilhar, então, esse projeto quase como se fosse um documento do Google Docs, tá? Ou um Google Formulário. Então, ele pode ser partilhado com uma equipa inteira de investigação, tá? Então, na fonte interna são os documentos, relatórios, questões abertas de questionário, dá para importar de Excel e etc., entrevistas e etc. Aqui eu estou dando o exemplo clássico de entrevistas, né? Posso abrir aqui uma entrevista qualquer e, por exemplo, essa primeira entrevista, e eu vou lendo o texto, né? Lendo aqui a entrevista, selecionando as frases e clicando aqui no lugar específico e clicando codificar. Então, um trabalho de inteligência humana. Só que o sistema te ajuda a indexar tudo isso, a fazer contagem, a cruzar tudo isso. Então, eu posso ter isso em várias instâncias, não só de texto, mas também de imagens, de vídeos e tudo mais. Bem, um resumo muito superficial, só para dizer, por exemplo, isso aqui é uma visão de como é que eu posso codificar imagens, né? Eu posso fazer áreas, anexar textos, comentários, descritivo a cada imagem. Eu também posso, no final do processo, ter uma contagem das unidades de texto, que aqui no WebQDA a gente chama de referências, etc. Então, manualmente, todos os sistemas, não só o WebQDA, o NVivo, o Atlas e todos os outros, antes da inteligência, sem a inteligência artificial, é um trabalho que você tem que colocar os documentos. Tem alguma automação aqui também, tá? Por exemplo, dá para fazer codificações, a gente chama de codificações descritivas das entrevistas. Por exemplo, idade, profissão, experiência, essas coisas descritivas, se tiver tudo numa planilha de Excel, dá para importar e ele codificar automaticamente. Tem alguns automatismos que a gente não ensina logo de início, ensina depois. Mas, essencialmente, o trabalho é ler, selecionar a frase, selecionar a categoria, criar a categoria e codificar. Então, inteligência humana. Então, os sistemas sem inteligência artificial, ele funciona assim, como um software como o WebQDA e como qualquer outro, tá? A pergunta é, como é que eu como é que eu vou fazer a intervenção da inteligência artificial
em todas essas técnicas. Veja, quando a gente cria um software como o WebQDA, ele é para todo tipo de análise. Ground theory, né? Teoria fundamentada. Tanto é uma metodologia como é um processo de análise. Codificação aberta, codificação axial, codificação seletiva. Então, um processo, o WebQDA atende isso. Ah, não, vou fazer análise temática. O WebQDA é a priori ou a posteriori. Então, todos esses métodos e técnicas, a maioria dos softwares atende, são flexíveis. Alguns são bem específicos para uma técnica, mas a maioria são genéricos e atendem flexivelmente, sem problema, tudo isso. A pergunta é: como a inteligência artificial vai intervir não só nos softwares que nós temos hoje, mas também nos métodos e técnicas de interpretação de dados? Bem, primeira coisa que eu me deparei quando eu comecei a utilizar a inteligência que nós temos atualmente disponível, né? Principalmente a texto generativa, né? É, foi ali final de 2022, vocês também certamente foram inundados com isso, e nós percebemos logo que a utilização da inteligência artificial texto generativa, tipo chat GPT, ela parte de uma pergunta. E aí me veio logo na cabeça esta pergunta quando eu me encontrei com o Generative Pre-trained Transformer, né? O famoso chat GPT. É possível estabelecer conexão entre inteligência artificial e competência de questionamento? Por que me veio naturalmente isso? Porque uma das maneiras da gente interagir com a inteligência artificial é através de perguntas, né? O Pablo Picasso, nosso vizinho ali da Espanha, já dizia, né, quando era vivo: computadores são inúteis, eles só sabem dar respostas. É verdade que existe inteligência artificial que faz perguntas, né? É, mas essas perguntas não são assim é, muito criativas, não é? Disruptoras. Na verdade, são os temas em forma de perguntas, né? Não são verdadeiras questões. Outra coisa que me chamou a atenção ao começar a utilizar a inteligência artificial tem a ver com a competência do questionamento, a sua capacidade de formular perguntas, né? É, Essa é a capa da minha tese de doutorado, que tem o título Perguntas na Aprendizagem de Química no Ensino Superior. Então, passei muitos anos estudando sobre a competência do questionamento. E eu descobri que o verdadeiro investigador é aquele que sabe formular perguntas de investigação o tempo todo, em todos esses processos. Então o pesquisador não faz perguntas de investigação somente nessa fase. Ele faz durante todo o processo, inclusive na fase de análise de dados. Então, o questionamento é fundamental e eu estava vendo ali dentro de mim, com a inteligência artificial, uma maneira de interagir através dessa competência que há mais de 50 anos nós falamos isso na educação. Que é importante também para a psicologia e para as outras áreas, tá? Para a administração. Então, o psicólogo tem que saber fazer perguntas, por exemplo, para interagir na psicologia clínica, por exemplo, tá? Então, quando eu penso nisso, eu me lembro que um dos pilares do pensamento crítico é justamente o questionamento e a argumentação, tá? E os prompts são nada mais, nada menos do que as perguntas. Então, se você hoje já se fala de engenheiro de prompts, existem prompts prontos, vendidos em livros, né? Cursos de prompts, e etc, e etc, né? Na verdade, em resumo, os prompts são necessários para interagir com a inteligência artificiais, e para fazer esses prompts, você tem que ter desenvolvido a sua competência, a sua capacidade de formular perguntas. Não só pela sua competência científica, mas também pela competência de compreender o que é o GPT, né? Generative Pre-trained Transform, e o que não é, né? Muitos técnicos, eu comecei a ler sobre isso, dizem o GPT, na verdade, é um grande plagiador, não é? Ele gera texto por probabilidades, né? Através de uma aprendizagem de máquina prévio, dentro de um grande span atencional,
o GPT-4 um span de 100 gigabytes de informação, e ele vai construindo o texto por probabilidade. Então, cada palavra que vem a seguir é um texto inventado ou copiado de uma grande base de dados e gerado probabilisticamente. Então, agora, todo mundo que trabalha com inteligência artificial, os técnicos, o pessoal de TI realmente diz que a inteligência artificial não faz questões, perguntas reflexivas e contextualizadas. Tanto é, qual é a grande corrida atrás dos prompts? A grande corrida atrás dos prompts é porque a inteligência artificial precisa desta semente, que é a pergunta inicial, o prompt, para poder te gerar uma boa resposta. Se o prompt for ruim, a resposta é ruim. Se o prompt for mais ou menos, a resposta é mais ou menos. Se o prompt for bom, a resposta também pode ser mais ou menos, tá? Mas existe a maior probabilidade que ela seja. Só que a inteligência artificial não tem reflexividade, não tem contextualização, não tem sentimentos, não tem nada disso. E os técnicos chegam a dizer, tem um neurocientista brasileiro que dá muitas palestras nessa área, o Miguel Nicoleles, que ele chega a dizer que a inteligência artificial nem é inteligente nem é artificial. E ele argumenta isso, né? Um estudioso de mais de 30 anos do cérebro humano sobre isso. Bem, mas vocês não vieram aqui para ter uma palestra sobre inteligência artificial, vocês já devem ter ouvido muito sobre isso. Vieram saber como é que isso se aplica nesses desafios, que inclusive eu vou ter agora no meu doutorado, né? De analisar dados não numéricos e não estruturados na minha investigação qualitativa, tá? Eu vou mostrar um caso agora, um caso simples, quase trivial, de um prompt quase naive, né? Assim, muito singelo, de um questionário nós aplicamos a 347 professores, questões abertas, tá? Onde a gente pediu sugestões sobre uma plataforma de avaliação, CPB Prova, tá? É um software online para professores, e eu peço para ele identificar as respostas e agrupá-las em categorias. E a seguir, eu peguei as 347 respostas, numerei-as, tá vendo? E coloquei aqui as 347 respostas. Esse foi o prompt, tá? Contextualizei o melhor possível e tal, e coloquei as respostas. E ele me respondeu dessa maneira, tá? Respondeu categoria 1, nada a declarar, e colocou o número das respostas que tinham nada a declarar, tá? Quero dizer que isso, fazer no WebQDA dá um trabalhão, não é? Já imaginou, tem que fazer isso 345 vezes. Aqui tem bastante, né? Mas aí, categoria 2, comentários positivos e relevantes à plataforma. Ele diz que as respostas que tenha esta categoria foram isso tudo. Sugestões e melhorias foram essas. Críticas e problemas identificados foram essas, tá? Só que nós fizemos um novo prompt. Ele alucinou, tá? Num outro prompt. A inteligência artificial, muitas vezes, tem que trabalhar com ciclos, tá? Você não obtém o que quer na primeira pergunta. Você tem que ir por aproximação, ir explicando para ele e aprendendo com ele também, ele com você. Em relação às categorias anteriores, quantos por cento é dada para cada uma destas categorias? Inclusive está mal escrito aí. Pode fazer uma tabela com frequências, percentagens, exemplo de resposta para cada categoria? Mais uma interação. E ele gerou. Uau, que coisa incrível, né? Coisas que dá muito trabalho para fazer em qualquer software de análise qualitativo. A matriz não dá trabalho, porque se está tudo codificado, ele faz, o WebQDA, por exemplo, faz essa matriz rapidinho para vocês. Se vocês entrarem, por exemplo, aqui no WebQDA, na parte de matrizes, você pode criar a matriz que você quiser, tá? Especificando o que é que você quer cruzar com o quê, dá um duplo clique e ele vai, então, gerar a matriz com o número de eventos e etc, tá? Mas, claro, você codificou isso antes, etc. Nesse caso aqui, quem codificou foi a inteligência artificial, só que aqui ele dá exemplos de resposta. No caso do EPQD, ele mostra exaustivamente todas essas respostas listadas ali naquela lista ao lado, né? Quando você clica em cada uma das células. Só que eu não estava satisfeito com isso, né? Sugestões de melhorias tinha 41 de frequências, e nós perguntando, olha,
por favor, divida a categorias sugestões e melhorias em duas ou mais categorias. Ele voltou a fazer dividindo em duas categorias só, né? Eu devia ter perguntado exatamente o número, né? E divida em quantas categorias? Então ele dividiu em duas, 13 e 13. Eu achei o número muito redondinho, né? Sugestões técnicas e funcionais e sugestões de conteúdo e recursos, né? Das pessoas que responderam. Bem, isso é o que a inteligência artificial, num prompt de vários ciclos, no diálogo, fez para mim em termos de análise temática, não é análise de conteúdo, de uma questão aberta de questionário. E a questão aberta era sugestões sobre um sistema de avaliação online, okay, que os professores usavam. Então, me parece um problema relativamente simples para uma inteligência artificial compreender, analisar e categorizar. E a resposta é 89% satisfatória na minha visão. Mas, o que é que nós fizemos? É, sempre tem um aluno de pós-graduação atrás dessas coisas todas, tá? Não esqueçam disso, tá? Então, o nosso estudante de mestrado foi lá e colocou tudo no WebQDA, e agora vamos fazer no WebQDA eu manualmente para comparar, não é? Comparar o que é que a inteligência artificial fez e o que é que eu fiz. Veja que nada a declarar, 90 a frequência de 190, né, 55%, bate com o que ele fez manualmente, 92, né? Parece que a inteligência artificial deixou escapar 2. Do ponto de vista estatístico, isso é igual, tá? Mas na investigação qualitativa, muitas vezes essa pequena diferença faz a diferença. Lembrando, nós estamos numa análise temática. Depois, elogios a plataformas. 84, aqui tem 115. Opa, parece que a inteligência artificial, no caso o ChatGPT, encontrou mais elogios do que deveria, mas não está muito distante, e etc, e etc. Então, para esse tipo de análise, uma questão aberta, muito pontual, pedindo sugestões ou pontos positivos, pontos negativos da intervenção, da formação, do procedimento, parece-me razoável que nós vamos ter cada vez mais inteligências artificiais robustas para nos responder. Só que na pesquisa qualitativa, nós não vivemos só disso. Nós vamos muito mais além disso. Aliás, existem erros graves, por exemplo, esse professor, o professor 28 aqui, considera o CPB Prova, que era a plataforma de avaliação, né, uma ferramenta indispensável para a avaliação da aprendizagem dos alunos. Ou seja, isso aqui constitui um elogio, foi codificado no WebQDA como um elogio à plataforma, e que o ChatGPT simplesmente desconsiderou, ok? Então, existe isso também. Aqui, ó, aqui era o professor 50, é uma sugestão de melhorias. Na verdade, comentário positivo e relevância da plataforma. Isso aqui é o inverso de comentários positivos, entende? Mais um exemplo de erros mais graves do chat GPT, né? Professora 58. Novo na rede, ainda não tenho muito a explorar no CPB Prova, provavelmente. Nada a declarar, né? Ele não tem nada a dizer. Comentário positivo e relevância da plataforma. O chat GPT interpretou esta fala do professor 58 dessa maneira. Então, o que nós podemos assistir é que, quando a gente compara uma codificação, vamos dizer, de inteligência humana, manual, usando o ChatGPT, comparando com o ChatGPT, ele me parece, no geral, muito interessante, acerta, mas existem muitos detalhes que ele não acerta. Mas nós estamos falando, e tem, inclusive, com erros grosseiros nisso tudo. Em resumo, nós já desconfiávamos disso e agora, mais ainda, nós não podemos confiar 100% na inteligência artificial. Nós não podemos delegar, não é? O outro colega dizia para mim, nós não podemos delargar, né? O chat GPT vai fazer tudo e o que ele responder é verdade para mim, eu já estou escrevendo as conclusões, né? Então, existe esse risco. Então, nós começamos a pensar num modelo de análise qualitativa com inteligência artificial. Como é que fica esse modelo? Bem,
eu tenho que partir sempre de um prompt. Aqui, ó. Eu tenho três, esse modelo que eu, inclusive, rascunhei à mão, né? Vou até colocar em tela cheia para ver se facilita aí para vocês. Eu gosto de não colocar tela cheia, porque eu sempre fico olhando vocês aqui a expressão de vocês na câmera, tá? Bem, eu tenho três fases aqui, os quadradinhos em vermelhos, em azuis e em verde aqui. Na primeira fase eu parto sempre de um prompt do investigador, né? As perguntas do investigador. As perguntas do investigador têm que estar imbuído de quê? Das teorias que ele leu, tá? Quais são os teóricos? Quais são os contextos? É esse prompt aqui. A inteligência artificial pode ser usada, por exemplo, no processo de transcrição. Só que, seja a transcrição de uma entrevista, vamos pensar, feita por uma pessoa terceira ou por inteligência artificial, eu tenho sempre que validar. Será que a transcrição é realmente o que a pessoa disse ali na gravação? Então, esse processo de validação já está presente desde o primeiro prompt. Eu vou colocar a transcrição da entrevista, aí eu não estou falando de questão aberta, de questionário onde a pessoa digitou pelo link do Google Formulário ou do SurveyMonkey ou de qualquer outra ferramenta de questionário online, mas eu estou falando de uma transcrição. E essa transcrição seja feita por inteligência humana, por pessoa terceira, ou por inteligência artificial, o investigador sempre vai ter que fazer o quê? Validação, tá? Então, o investigador precisa rever se o que está transcrito é realmente. Você sabe que em português, em qualquer língua, né? O lugar da vírgula no lugar errado pode dizer, inclusive, o contrário do que a pessoa disse, não é? E não é de admirar que a inteligência artificial coloque a vírgula no lugar errado, ok? Como um transcritor humano que você pagou, você delegou para transcrever, poderia fazer isso também para facilitar o seu trabalho. Bem, essa é a primeira fase, né? Essa fase em vermelho aqui em cima, que é o prompt, a pergunta do investigador para a inteligência artificial, que tem que estar carregado de contextos, de teoria, de uma transcrição validada, não é? Olha, por favor, analise essas entrevistas e tá. Essas entrevistas já tem que ter um processo. O WebQDA, por exemplo, vai ter processos de transcrição, mas vai ter que ter um processo também que obrigue, entre aspas, né? A gente nunca obriga informaticamente, porque sabe há como burlar isso, mas que indique ao pesquisador, ao investigador, que ele precisa validar a entrevista. Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa, eu tenho uma conjugação mais forte, na primeira etapa também já tinha, mas eu comecei o prompt ali, né, a primeira pergunta, uma combinação mais forte de inteligência humana mais inteligência artificial. Então, eu tenho as respostas da inteligência artificial. Essas respostas da inteligência artificial precisam ser validadas pelo investigador. Esse investigador precisa ler essas respostas. E o WebQDA, eu estou pensando no WebQDA, como é que eu vou implementar isso? O WebQDA tem que deixar uma maneira fácil para dizer, opa, isso não tem nada a ver, descodifica. Ele codificou aquilo naquela categoria, mas não é daquela categoria. Eu rapidamente tiro dali e coloco na outra. Então, esse processo de validação, com um investigador, ou vários investigadores, o WebQDA é propício para isso, porque ele está online, vai gerar um segundo prompt. Por quê? Porque a interação com a inteligência artificial, como vocês viram ali naquele exemplo bem simples, né? De uma análise com o chat GPT de uma questão aberta, precisa de vários ciclos. Então, eu posso ter aqui, por isso que essa segunda fase está aqui, um ciclo, né? Onde eu tenho um segundo prompt, um terceiro prompt e etc. Tá? E depois, nessa última fase, eu tenho o sistema com o WebQDA fazendo a mediação. Ou seja, se a inteligência artificial está dentro do WebQDA, eu posso, então, esse processo de validação e revalidação e de novo prompt pode ser mediado dentro do próprio sistema WebQDA. E aí, nesta segunda etapa, já em verde, nessa última etapa, né, terceira etapa, então, eu tenho a validação pelos pares, pelos grupos, que é uma coisa que, teoricamente, nós já falamos há muitos anos, tá? A pesquisa qualitativa, a gente fala
análise qualitativa, que ela precisa de validação. É uma espécie de auditoria de pares, de grupos. E existem maneiras mais diversas de fazer isso, tá? E uma maneira de eu fazer validação também é através dos sistemas de análise, como pesquisa de código, as matrizes e a própria escrita. Nós vamos falar isso um pouquinho já a seguir. Bem, então isso é um rascunho, tá? Sobre como é que nós poderíamos usar a inteligência artificial para integradas. Nós estamos à busca disso, né? Começar a programar isso para que tenha inteligência artificial dentro do WebQDA. Mas vocês já podem perceber que não é uma coisa simples, não é? É uma coisa que, mesmo eu introduzindo, e nos outros softwares vai ser a mesma coisa. Ele vai facilitar algumas tarefas, mas não vai substituir o pesquisador, porque é o pesquisador que pensa, que questiona, que sabe do contexto, que sabe se ele está errado ou não, e ele precisa validar numa primeira fase individualmente e ou numa segunda fase uma validação por pares, por grupos de pesquisa. Bem, já falamos do nosso roteiro dessa primeira parte, né? O que é que a inteligência artificial já pode fazer na sua análise hoje? Atenção, isso que foi testado aqui foi feito, repito, com análise temática de questão aberta, né, de um questionário. Dá para fazer isso com entrevista? Dá, é mais complicado. E dependendo, se você não tem experiência em análise qualitativa, pode ser mais prejudicial do que benéfico nesta fase. Mas a inteligência artificial já é útil, tá? Para fazer uns certos tipos de análise, tá? Sem dispensar os processos de auditoria, de validação, de tudo que a inteligência artificial, se você quer a verdade científica de todo esse processo, né? Vamos para a segunda parte, né? Quais os papéis do pensamento crítico e da reflexividade na investigação qualitativa? Bem, agora eu vou ligar o complicômetro, tá? Já conhece essa expressão, né? Liga o complicômetro. Liga o complicômetro para quê? Não é um complicômetro que eu criei, é um complicômetro que já existe na investigação qualitativa, tá? Porque essa terceira pergunta só faz sentido se eu tentar responder e lembrar para vocês da segunda pergunta. Então, a reflexividade é muito importante na investigação qualitativa. Sempre foi. Desde 50 anos atrás, desde sempre, tá? O que é que se diz os livros de metodologia na investigação qualitativa? Que a investigação qualitativa, o pesquisador é o instrumento e ator da pesquisa. Então, a investigação qualitativa, então, baseia-se em julgamento que exige reflexividade do pesquisador. Por exigir reflexividade, ele é o ator principal desse processo. Ele fez a entrevista, ele sabe se a pessoa, na hora da entrevista, se emocionou, chorou, estava relutante em lhe dar aquela informação e etc, né? E aí, reflexividade é muitas vezes abordada superficialmente ou completamente ignorada durante o processo de investigação. Mas a reflexividade, ela é fundamental, tá? Em todo o processo de pesquisa. Recomendo esse artigo, tá? Desses autores, a Practical Guide to Reflexivity in Qualitative Research. Recomendo. Por quê? Porque esse artigo nos faz lembrar que na investigação qualitativa, o pesquisador está no centro e ele é o indivíduo que ele é um indivíduo que reflete, que pensa, que interpreta os contextos dos dados que você está recolhendo. Isso está na essência da análise qualitativa, tá? Mas o que é reflexividade? Né? Reflexividade é um conjunto de práticas contínuas, colaborativas e multifacetadas, portanto complexas, tá? Por meio das quais os investigadores criticam, avaliam e avaliam conscientemente, eu coloquei até em negrito, tá? Avaliam conscientemente com a sua subjetividade e contexto. Então, dois elementos aqui para destacar: subjetividade e contexto, que influenciam os processos da pesquisa. Então, é disso que nós estamos falando. Eu vou ilustrar isso, essa questão da subjetividade e contexto, tá? Imagine esta imagem. Eu vou até colocar em tela cheia para que fique mais emocionante vocês verem essa imagem. Coloquem aqui no chat
O que representa essa imagem, na sua opinião? Temos aqui uma turma de psicólogos, não é, professora Catarina? Então vocês vão me ajudar, né? Se o paciente tivesse fotografado, desenhado, pintado, seja lá o que for, né? Esta imagem, você diria que ele está mais para depressivo ou para uma pessoa alegre, normal? Está mais up ou mais down? O que é que vocês me diriam? Digam aí no chat, se vocês não quiserem abrir o microfone para interagir. Vamos interagir um pouco aqui, por favor. Digam lá no chat. Clique, só escreva up ou down, na opinião de vocês. Olhando essa imagem, não é? É mais up ou down? É mais depressivo, triste do que alegre, exuberante, né? Down, 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 todo mundo. Não tem ninguém que veio aqui com alguma alegria nisso? Pode haver. Imagina, essa imagem é toda escura, ela é monocromática. O que mais? Agora, alguém podia ter vindo. No meio da imagem, se vocês prestarem atenção, está um pouquinho claro, não está? Ah, é uma luz no fim do túnel. Alguém podia achar que é up, né? Fumou o que não devia, bebeu o que não devia e achou que tem uma luz no fim do túnel. Bem, para ser um quadro alegre, deveria ser um quadro assim, amarelos, verdes, vermelhos, né? Cores da natureza, deslumbrante. Ah, não, isso é uma pessoa que. Existem umas técnicas aí na psicologia, né? Que interpreta os desenhos, né? Se a criança estiver desenhando muito monstro, opa, alguma coisa pode estar errada aí na vida familiar e emocional, na saúde emocional dessa pessoa. Bem, veja, ninguém colocou app, então conseguimos um consenso na pesquisa qualitativa, professora Catarina. Pela primeira vez, mentira, toda vez que eu faço esse teste, dá sempre pessoas normais. Todo mundo acha que é down, é triste, eu concordo com vocês. Veja, nós estamos falando de uma imagem que representa grandes subjetividades, né? Poderia ser um quadro numa galeria de arte, né? Mas digam aí no chat o que é que vocês acham que esta imagem representa. Agora, sem ser o sentimento de up and down, mas o que é isso? Não é? Vocês veem patinhos, né? Agora, em termos de conteúdo. Uma palavra só. O que é isso? Por favor, escrevam aí no chat. Só tenho dois momentos de interação. É esse e outro que eu deixei lá para quase o final. Obrigado, Beatriz. Escreva lá, um bocado de pele com uma ferida. Ok, obrigado, Margarida. Pode ser uma expressão, pode ser uma frase curta também. O que é que vocês acham que é essa imagem, né? Estou esperando. Escreva aí no chat. Daniela, pele com ferimentos. Vocês são mesmo da área de saúde, né? Pessoal, uma tempestade, melancolia, caos, escuridão. Ok, muito bem, Ana. Obrigado. Vocês estão pensando, né? Eu estou muito apressado. Um vidro embaciado. Pode ser, parece que as coisas estão escorrendo mesmo, né? Um vidro embaciado e sujo. Uma parede suja. Parede com pintura estragada, não sei o que e tal. Ninguém acha que isso é uma pintura impressionista, abstrata, surrealista. Salvador Dalí está triste com vocês, viu? Então, uma parede suja. Bem, o que é que eu fiz? Obrigado pelo feedback, tá? Eu fui perguntar ao chat GPT, eu não tinha o GPT-4, o professor Antônio Pedro Costa tinha, e ele fez essa pesquisa para mim. Pergunta ao chat GPT o que é que isso representa. Fez a mesma pergunta. O que é que representa esta imagem? Olha o que o chat GPT respondeu, tá? Ele respondeu assim, como é uma imagem, parece uma parede ou superfície suja, possivelmente de concreto ou algum material similar. Uau! As manchas, marcas e decorações podem ser de umidades, mofo ou sujeira acumulados ao longo do tempo. A data e a hora do canto inferior direito indica que a foto foi tirada
em um momento específico, né? Mas sem contexto adicional é difícil determinar o significado exato da imagem. O que é que a inteligência artificial está dizendo? Eu sou só uma inteligência artificial. Me dá o contexto disso aí. Sem contexto, eu não consigo ajudar você nessa subjetividade, tá? E aí ele, inclusive, faz uma lista de coisas, de informações que eu poderia dar. Qual é a localidade desta parede? Há algum significado particular ou histórico relacionado a ela? Me dê mais informações, eu quero mais informações para poder te ajudar a interpretar. É feita a história do cara, a Bíblia tem a história de um rei que teve um sonho e ele chama o profeta, os seus magos, para interpretar o sonho. Só que o rei esqueceu o sonho. E agora ele diz assim para os magos: você tem que dizer qual foi o sonho que eu sonhei e depois me dar a interpretação. Mas, rei, você está louco? Se você me disser o sonho, eu dou a interpretação. Mas sem me dizer o sonho, tá difícil. Aí diz: ah, não, vocês estão me enrolando, vou matar vocês todos. Muito interessante essa história, tá? Tá lá no, quem gosta da Bíblia, eu leio a Bíblia todos os dias, tá lá no livro de Daniel, tá? É uma história muito empolgante. Aí entra o profeta Daniel, que recebe uma revelação de Deus sobre que aí Deus mostra para ele o sonho e a interpretação. Muito interessante. Capítulo 2 do livro de Daniel. Recomendo. Então, é uma história empolgante. O que é que a inteligência artificial está fazendo? Está dizendo aqui: me dá o contexto, as informações, que eu dou a interpretação. Feito os profetas lá, os feiticeiros lá do rei Nabucodonosor, lá de Daniel capítulo 2, tá? Bem, é, a imagem, quem tirou essa fotografia fui eu, quando eu estava fazendo pós-doc na Inglaterra, e eu tirei duas fotos. Uma foto com zoom, é, estão vendo agora, e outra com zoom fechado e outra com zoom aberto. O zoom aberto foi a propósito, tem a ver com você, para mostrar essa beirinha aqui, ó, Tube Map, Oyster, o mapa de Londres, etc, etc. Ok? O que é que abriu agora? Abriu o contexto. E aí eu peguei essa outra imagem e pedi para a inteligência artificial dizer isso. Ler essa imagem. E aí ela diz, a imagem parece ser de uma estação de metrô, especificamente o metrô de Londres, com base no mapa Tube à direita. A área central da imagem mostra uma seção de parede que está muito suja e possivelmente danificada. A parede parece ter sido sujeita à umidade, resultando em manchas escuras e deterioração da superfície. Veja, tipos de imagem que representam manutenção de limpeza, desgaste urbano, segurança e saúde pública, blá, 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 blá. Então, a inteligência artificial, ela precisa desesperadamente de informação, de contexto, mesmo quando eu estou fazendo uma pesquisa que é altamente subjetiva. O problema, nesse caso aqui, foi fácil, né? Eu tirei duas fotos, mostrei outra imagem, ela já entendeu o contexto. Mas na investigação qualitativa, o contexto muitas vezes é muito intrincado, entendeu? Eu tenho que me esforçar para mostrar certas coisas que só sabe quem viveu, está na minha cabeça, tem a ver com esses padrões de reflexividade. Então, indo além da neutralidade, o papel principal da reflexividade também tem sido visto como o reconhecimento da subjetividade, tá? Ou seja, a subjetividade, representada aqui por esta parede suja, né, não é um monstro a ser evitado na pesquisa, na investigação qualitativa, mas a ser compreendido. É isso que esses autores estão dizendo, tá? Eu preciso reconhecer essa subjetividade, eu preciso descrever, porque é nesta subjetividade que está a riqueza de interpretação. Isso em todas as áreas. Na psicologia, você vai analisar um paciente com a sua grande complexidade de personalidade, de transtorno, de saúde mental e etc. É necessário grande reflexividade, tá? Muitas vezes não traduzíveis em palavras, em texto, tá? A reflexividade como uma forma de abraçar e valorizar a subjetividade dos pesquisadores, tá? Então, os propósitos que a reflexividade
podem ter depende de diferentes escolhas paradigmáticas. Essas escolhas paradigmáticas têm a ver com a nossa cosmovisão, com a nossa fundamentação teórica que está na nossa mente. É resultado de leituras. Porque a gente, no doutoramento, na pesquisa científica, a gente precisa de ler bastante. Para a gente introjectar dentro da nossa mente uma rede complexa de informação. Eu estou usando essas linguagens para fazer paralelismo com a inteligência artificial, mas que tem a ver com escolhas. A inteligência artificial não faz escolhas. Quem faz escolha é a inteligência humana. Como os pesquisadores podem explicar a importância dos fatores pessoais, interpessoais, metodológicos e contextuais entrelaçados que dão origem à pesquisa e favorecem estratégias específicas para comunicar e refletir na divulgação científica? Veja, é muito complexo. Tem a ver com o pessoal, com o interpessoal, com o metodológico, com o contextual. O que eu mostrei aqui foi apenas o contextual, mas a reflexividade vai para além de um prompt bem descrito. Sabe, professora Catarina, quando a gente faz um prompt bem descrito, o melhor possível, do melhor engenheiro de prompt, mesmo assim ele não vai conseguir colocar toda a genialidade da mente humana, das leituras, das idiosincrasias pessoais, interpessoais, metodológicas, cosmovisão, das escolhas paradigmáticas, etc, etc, tá? É essencial que os investigadores qualitativos considerem cuidadosamente a sua postura paradigmática, ou a sua cosmovisão, e utilizem práticas reflexivas para alinhar suas decisões em todas as fases da sua investigação. Então, não tem a ver somente com análise de dados, tem a ver com o que você definiu lá desde o começo, né? Que nós estávamos falando desde o começo, que você definiu na sua questão de investigação. É por isso que as questões de investigação do começo do processo vão interferir diretamente na configuração das dimensões de análise, por exemplo. Então, é muito desafiante tudo isso, tá? Vamos aqui mais adiante. O objetivo final, desenvolver e comunicar pesquisa qualitativas e rigorosas. Nós queremos fazer ciência, não é? Por isso que a reflexividade é importante. Tudo isso nos obriga a ter uma visão sistemática e coerente da investigação qualitativa. Quem é que pode ter uma visão sistemática e coerente? A inteligência artificial ou a inteligência humana? Inteligência humana, tá? É por isso, anos atrás, que juntamente com a professora Deise e o professor Pedro Cross, nós escrevemos um capítulo desse livro aí com a matriz chamada Matriz de Coerência Interna. Não é? O que é a matriz de coerência interna? Matriz de coerência interna 1, 2 e 3. Essa aqui está ilustrada somente a 1. Tem a ver com uma tentativa de mapear as questões de investigação, os objetivos, depois as dimensões de análise, as categorias, todos esses elementos que a gente está chamando de postura paradigmática, tanto do ponto de vista pessoal, interpessoal, metodológico e contextual. Depois, professor Catarina, se quiserem ter acesso não só a esse capítulo, mas ao livro inteiro de investigação qualitativa, de escrita e tal, nós podemos. Eu tenho um blog com um e-book gratuito, também eu posso divulgar e mandar esse material depois, vários links, que se for útil, do meu canal também. Eu tenho um canal no YouTube, de vez em quando gravo uns vídeos lá para os meus alunos. Então, a pesquisa, a investigação qualitativa, ela é muito complexa. Entendeu? Bem estruturada, a profunda pesquisa. Existem pesquisas, como tem na quantitativa também, né? Maus usos estatísticos, etc. Tá? Então, pontos de práticas da reflexividade. Os investigadores qualitativos devem capitalizar a reflexividade ao longo do seu processo de investigação. A reflexividade deve ser orientada por questões pessoais, interpessoais, metodológicas e contextuais da pesquisa. Já falamos isso, tá? A reflexividade deve envolver práticas concretas. Que práticas são essas, né? Já vamos falar. Toda a equipe de pesquisa precisa colaborar nos processos de reflexividade desde o início ao longo de todo o manuscrito ao redigir essa pesquisa. Ou seja, quando eu olho
para todo o processo de investigação, eu tenho o que eu chamo de movimentos pendulares, tá? Por exemplo, eu defino a questão de pesquisa, mas eu preciso ler a literatura. A literatura influi a mudança das minhas questões de pesquisa. A minha questão de pesquisa, elas vão ficando mais maduras com essa leitura. Então, um vai para frente, um reescreve. E assim por diante. Quando eu estou na fase de análise qualitativa, eu também tenho um movimento pendular na recolha de dados, movimentos pendulares que vêm ajustar as questões de pesquisa e etc. Ok? Então, tenho vários movimentos pendulares que é necessário para a reflexividade, tá? De tudo isso. Este autor, de um artigo de 2003, fala de 4 dimensões, né? Já mencionamos 2 vezes aqui. A primeira é a pessoal, não é? Dimensões para os processos reflexivos. Pessoal, interpessoal, metodológico e contextual. Como é que a gente pode concretizar isso, né? Na prática? O pessoal, você deve perguntar a si mesmo: como nossas perspectivas únicas estão influenciando a pesquisa? Então, em todo esse movimento pendular, essa pergunta precisa ser feita pelo investigador. Como nossas perspectivas únicas, pessoais, estão influenciando a pesquisa? Como a sua visão de mundo, sua visão pessoal? E a reflexividade interpessoal. Você tem que perguntar quais relacionamentos existem e como eles estão influenciando a pesquisa e as pessoas envolvidas. Que dinâmicas de poder estão em jogo? Ou seja, se não tivesse uma dinâmica de poder, você estaria inclinado a pensar dessa maneira? Por exemplo, a teoria vigente sobre a esquizofrenia é a teoria A. Existe uma estrutura de poder da científica que diz que essa é a teoria que todo mundo deve aceitar. E você tem uma pressão interpessoal, nesse caso da comunidade científica, por uma teoria específica a respeito da esquizofrenia, e ela exerce um poder. Então você tem que ter você tem que fazer essa pergunta reflexiva. Você tem que perguntar a você mesmo: que dinâmicas de poder estão em jogo aqui para que eu pergunte assim, para que eu entreviste assim, para que eu pense dessa maneira? Ok? Senão você não vai fazer nada de novo na investigação científica, tá? Você só vai repetir o status quo da comunidade científica. Não estou dizendo que é mal isso, tá? Não estou dizendo que é mal. Você pode até concordar, mas você precisa estar alerta se você quer fazer algo inovador, principalmente a nível de doutoramento, tá? Reflexividade metodológica. Que pergunta você deveria fazer a nível de reflexividade metodológica? Como estamos tomando decisões metodológicas e quais são as suas implicações? A minha decisão metodológica é porque fazer pesquisa qualitativa é mais fácil, não preciso estudar estatística. Uau! Lê do engano, grande engano, tá? Amigos, investigação qualitativa bem feita, rigorosa, sistemática, não é fácil, tá bem? Então, quais são os viés? Como é que eu tomei essas decisões metodológicas? E quais são as suas implicações? A minha investigação, por exemplo, os psicólogos são famosos no mundo inteiro de gostar muito da investigação quantitativa, embora cada vez mais se tem na psicologia, principalmente em algumas áreas da psicologia, pesquisas qualitativas, entende? Então, se na minha área, todo mundo faz pesquisa quantitativa, não é? Escalas psicométricas e tal, tem o seu valor, não tem nada, eu gosto disso também, mas como é que estão sendo tomadas as suas decisões metodológicas? E quais são as implicações nisso? Talvez você possa inovar mais fazendo a investigação qualitativa numa área que todo mundo está fazendo quantitativo. Entendeu? E isso tem acontecido sistematicamente, e quem chega primeiro bebe água limpa, né? Você pode ser um pioneiro de uma coisa, mas tem que ter coragem, tá? Junto com o orientador e etc, né? Reflexividade contextual, né? Aquilo que nós falamos, exemplificando ali na parede suja do metro de Londres, né? Como os aspectos do contexto influenciam a pesquisa e as pessoas envolvidas, tá? Então, são perguntas para que você pare para pensar, para refletir.
Essas perguntas não tem jeito. A inteligência artificial pode ajudar em processos de grande massa, mas ela não vai substituir a chamada inteligência humana, tá? Bem, vamos para a terceira e última parte da nossa. Está mais ou menos prevista meia hora para cada parte. Eu acho que eu estou cumprindo mais ou menos o tempo, né? Então, para a última parte, vamos gastar mais aí uns 20 minutos, tá? Tenham paciência comigo. Não desistam. Não desistam de mim. A minha grande luta aqui, professora Catarina, é não perder a audiência, né? A chamada a era da distração, né? É, Fica comigo, tá? Aproveita, faz um intervalo antes da gente entrar na terceira parte, bebe uma água e eu acho que vocês vão gostar dessa última parte. Então, o que nós vimos até agora, que a inteligência artificial ela já é útil, ela é boa, ela nos ajuda a muita coisa, mas nós já descobrimos na segunda parte que ela não vai substituir o pensamento crítico e a reflexividade. Por quê? Porque está muito além do que a inteligência artificial pode nos entregar, por melhor que seja no futuro. Não sejam futuristas, né? Pessoal que, um dia vai surgir o robô que vai pensar igual a gente. Isso não vai acontecer, tá? E eu estou dizendo isso baseado em muitos estudiosos nessa área. Existe uma empolgação muito grande. Inclusive, do ponto de vista financeiro, existem milhões de dólares sendo investidos nas inteligências artificiais atuais e que já está se mostrando que é uma grande bolha financeira. Não vai, não vai resultar numa resposta, está sendo exacerbada, para além do que é, se, é, se deveria esperar, tá bem? Então, essa segunda parte foi para mostrar isso, que a investigação qualitativa, ela é reflexiva, ela é complexa, ela é contextual, ela é subjetiva, ela precisa de uma mente pensante, que tenha cosmovisão, né, os paradigmas, e etc, etc, etc. Então, o pesquisador tem que ser um questionador, tem que pensar criticamente, etc. Agora, você tem que parar para dizer, então, que estratégias de reflexividade em tempos de inteligência artificial? Como é que eu posso, então, aliar a inteligência artificial nesse processo que é fundamental na pesquisa qualitativa, chamado reflexividade, pensamento crítico, que é própria da inteligência humana? Bem, eu vou apresentar duas estratégias que é tão nova que já faz 50 anos que a gente fala delas, que elas vão continuar existindo em tempos de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela não vai substituir a escrita reflexiva. A escrita reflexiva é talvez o conjunto mais conhecido de abordagem à reflexividade. Inclui formas de documentação, como memorandos do pesquisador, notas de campo e outras reflexões escritas ou registradas que ocorrem em qualquer ponto do processo de pesquisa, e não só no momento de análise dos dados. Eu estou falando de escrita reflexiva, não estou falando de escrita do chat GPT. A gente já sabe como é que o chat GPT escreve, né? Se você pergunta o que é investigação qualitativa, ele responde e depois faz uma lista, né? Quais são as principais técnicas de análise? Ele vai te explicar tudo ali. Então, mas aqui é outra escrita nós estamos falando. Inclusive, a inteligência artificial texto generativa, né? Ela empurra a escrita acadêmica para um patamar onde ele sempre deveria ter existido 100% das vezes, que é a escrita reflexiva. Essa escrita mais técnica, reprodutiva, que diz o que o autor diz, a famosa coxa de retalho, né? Você está fazendo revisão, né? E fulaninho disse isso, olha, a inteligência artificial vai fazer isso. Mas a escrita reflexiva não, tá? E isso tem a ver com processos que vão desde o início, através de memorandos, notas de campos, tá? E o dos registros reflexivos, que faz você pensar sobre isso. Então, essa é uma estratégia de reflexividade, a escrita. Não a escrita do chat GPT, mas a escrita reflexiva. O outro tem a ver
com uma coisa que é tão nova, que a gente já fala disso na pesquisa qualitativa há 50 anos, que é a pesquisa colaborativa, né? O segundo conjunto de estratégia de reflexividade está assentado na colaboração. A tarefa de descobrir os pontos cegos é desafiador. Como você vê o que você não pode ver? Como é que eu posso ver uma coisa que não está claro nos meus olhos, já estou com a visão viciada? Não existe. Eu só tenho dois pares de olhos. E ainda hoje com óculos, tá? E esses pares de óculos precisam estar num contexto em que eu possa enxergar o melhor possível, mas eu não estou em todos os ângulos. Quem está de cima, quem é o reitor da universidade, não é? Eu tive a oportunidade na vida de ver certas estruturas de ângulos diferentes, não é? Como aluno é uma visão, como professor é outra visão, como diretor de um departamento, você tem visões diferentes. Então, eu preciso da visão do outro para fazer. Como é que a gente faz isso, por exemplo, no WebQDA? Eu posso fazer processo de validação. Por isso que o WebQDA está online e eu consigo partilhar aqui, ó, utilizadores. Então, eu posso convidar esses utilizadores para ser um convidado ou um colaborador. Coloco o e-mail dele aqui e ele vai ver, então, meu sistema de codificação, ele vai é, emitir a sua opinião nos diversos processos de codificação. Eu posso codificar o mesmo documento, dois pesquisadores diferentes podem codificar esse mesmo documento com cores diferentes, tá? No sentido de que eu possa distinguir o que um está codificando, o que o outro está codificando, o que é que o outro enxergou e etc., partilhando tela, né, como nós estamos fazendo aqui. Então, esse processo de colaboração sempre existiu, com inteligência artificial ou sem inteligência artificial. Então, os processos de reflexividade e de colaboração vai colocar a inteligência artificial, vejam só essa concepção, se vocês concordam comigo, tá? Vai colocar a inteligência artificial como um colaborador. Veja o paradigma aqui. A inteligência artificial é um colaborador. Ele não é o gênio da lâmpada, tá? Você coloca os dados de um lado, né, como se fosse uma fábrica de chouriça, né? E sai, coloca a carne num ponto e sai a chouriça no outro, e já está pronta, já está maturada, já está no ponto. Não, eu encaro a inteligência artificial como um colaborador, inclusive não dos mais eficientes da minha equipe. Então, a análise qualitativa em rede, toda tese de doutoramento, toda dissertação de mestrado, vamos se concentrar nesse paradigma de fazer investigação. É um trabalho mais ou menos solitário, mas tem pelo menos uma equipe. Você e o orientador, certo? Pelo menos isso. Mas com a inteligência artificial, com o aceleramento, nós vamos ser empurrados cada vez mais para que a inteligência artificial seja um colaborador que tem que estar explícito do ponto de vista ético. O que é que a inteligência artificial fez no processo de codificação? Você lembra o que é que nós fizemos no início? Nós fizemos a codificação pela inteligência artificial e depois fizemos usando o WebQDA e comparamos. Em breve o WebQDA vai ter inteligência artificial e esse processo vai estar tudo integrado. Aqui eu usei o ChatGPT e o WebQDA, né? Mas daqui a 8 meses, 9 meses, a inteligência artificial vai estar dentro do WebQDA, mas vai ter que ter um processo de validação. Nós vamos voltar depois naquele modelo para fazer isso. Então, os processos de reflexividade, de escrita reflexiva e processo de colaboração vai continuar existindo. Então, como é que eu encaro a inteligência artificial na minha pesquisa, na minha codificação? Estou pensando sempre aí naquela tipo né, de técnica de análise, né, de codificação, como um colaborador, tá bem? Então, a colaboração e a escrita reflexiva não são estratégia mutuamente exclusiva. Por exemplo, o diálogo reflexivo em equipe pode ser baseado na escrita reflexiva e na colaboração individual ou em grupo. Ou seja, eu tenho
conjugação entre escrita reflexiva e colaboração. E onde é que entra a inteligência artificial? Entra como um colaborador. Inclusive, colaborador esse que me ajuda a codificar, que me ajuda a escrever algumas coisas, mas que não dispensa de uma equipe de colaboração de pesquisa, tá bem? Então, quais são as possíveis formas pelas quais eu poderia introduzir os Qualitative Data Analysis Softwares, né? Os CACDAs, antigamente chamavam-se Compute Assistant. Hoje falamos só de Qualitative Data Analysis Software, né? Poderia, porque os computers virou smartphone, virou, está em todo lugar, né? Poderia interagir com a reflexividade. Nós temos pelo menos 3 modelos, tá? O primeiro modelo, onde o comportamento dos métodos e das técnicas domina sobre o comportamento do software. Este é o modelo que eu defendo em algumas instâncias. Dependendo da instância, eu tenho o comportamento dos métodos e da técnica como complementar o comportamento do software. Esse é um segundo modelo, é um segundo patamar. E talvez um modelo menos interessante é onde o comportamento do software, está aqui marcado em vermelho, tá? Domina sobre o comportamento dos métodos e técnicas. Aqui, em azul, inteligência humana, do outro lado, a coluna de inteligência artificial. É nessa conjugação de inteligência humana e inteligência artificial que nós podemos tirar tanto os processos de domínio do comportamento de métodos e técnicas, como de complementaridade sobre o comportamento do software. Ou seja, o software com inteligência artificial deve estar sob o nosso comando, dos pesquisadores. É a inteligência humana que dá o check-out, o checklist final. Não, ok, você codificou bem. Entendeu? Então, a inteligência artificial dentro do sistema tem que ser encarado como um colaborador que eu vou ter que validar. Tenho que fazer uma espécie de auditoria no que ele fez o tempo todo, tá? O WebQDA, ele já, como ele está online, né? Ele já atende esses níveis de reflexividade, de escrita, por exemplo. Eu vou dar aqui um exemplo de escrita reflexiva, só para ilustrar. Vamos aqui voltar para o WebQDA. Você está aqui numa entrevista dessa, e nós vamos, então, abrir uma entrevista que não foi codificada ainda, essa aqui, por exemplo. E eu tenho aqui os processos, eu quero fazer uma anotação sobre essa frase aqui. Você clica aqui com o botão direito em cima e clico aqui adicionar comentário. E aqui eu posso adicionar um comentário específico sobre essa parte da entrevista. Ele marca assim, com essa sublinhado, o meu comentário. Quando eu coloco o mouse em cima, tem aqui o comentário. Eu tenho um conjunto de notas. Essas notas podem ser indexadas para cada uma das entrevistas. Ou seja, a escrita no processo de análise, refletindo pepitas de interpretação, de inferência, e durante todo o processo, já pode ser feita no WebQD atualmente. O que nós vamos colocar aqui em breve, nos próximos 8, 9 meses, é a inteligência artificial, por exemplo, para codificar, fazer o que o ChatGPT fez. Só que, quando ele codificar, eu vou poder descodificar. Eu vou poder eliminar erros, juntar códigos e etc. Essa flexibilidade entre inteligência artificial com o que o WebQDA proporciona vai ser o melhor dos mundos. Eu vou ter, então, uma complementariedade, mas sempre em diversos pontos com o domínio do comportamento dos métodos e técnicas sobre o software. Em outros momentos, uma complementaridade. Em alguns momentos pode ter um domínio do software, alguns automatismos, sim. Por isso, voltando para aquele nosso mapa inicial, que eu tenho os processos de validação sobre e as interações em ciclo com os prompts como ancoragem, tá? Ancoragem dos meus processos de validação na codificação, ok? É isso. Só resumindo, tá? Diante de tudo que foi apresentado, fica claro que a inteligência artificial não irá substituir a reflexividade e o pensamento crítico do investigador.
Por que não? O que é que vocês acham? Por que não vai? Porque a pesquisa qualitativa, ela tem um grau de complexidade que vai muito além, ela é humana, vai muito além do que esta ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa que eu tenho usado, que quero usar cada vez mais, vai muito além do que se pode esperar dela. Eu não posso esperar um pensamento reflexivo, crítico. Pelo contrário, ela é um colaborador da minha equipe de pesquisa, tá? Como incentivar essa prática reflexiva para pesquisadores e professores? Escrita reflexiva, trabalho colaborativo, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês quiserem depois se comunicar, depois eu vou mandar vários links, professora Catarina. Se você puder colocar fazer chegar aí nos grupos de WhatsApp ou em outro meio. Eu tenho um blog, um canal no YouTube. No blog tem um link para fazer download de e-books gratuitos, etc. Eu estou à disposição a perguntas, a interação nos próximos 20, 30 minutos, tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada. Não sei se quer colocar já aqui no chat o link do blog e assim Ah, já sim, vou fazer isso, ficamos. vou fazer. Enquanto vocês vão fazendo perguntas, eu vou copiar e colar os links, tá bem? E enquanto o grupo vai se organizando, eu fico sempre com esta ideia de parece que veio trazer trabalho a mais, não é? Isto da inteligência artificial. Ainda vamos ter mais trabalho na Na minha investigação opinião, qualitativa. professora Catarina, a inteligência artificial veio trazer trabalho a mais. Porque veja, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Não se diz isso em Sim, português? sim, 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 sim. Então, eu fazia o meu trabalhozinho porque era todo mundo cego. Agora, nasceu um pessoal com 3 olhos. E agora, o que eu fazia com o olho só já não. Ah, não, isso é inteligência artificial. Escreva um texto, uma análisezinha assim, bem temática. A inteligência artificial fazia isso. Isso que você fez, a inteligência artificial fazia em meia hora, em 20 minutos, em 5 minutos. Entendeu? O que é que está Sim, nos sim. empurrando? Para o que nós, teoricamente, já preconizávamos há 50 anos e que muitas vezes não é feito. Esse trabalho de reflexividade, de paradigmático, entendeu? De dar sentido profundo às coisas na análise qualitativa, muitas vezes, porque dá trabalho isso, é feito superficialmente. Como, por exemplo, Uhum. eu categorizo e só descrevo as categorias. Não faço cruzamentos com matrizes, eu não faço questionamentos profundos, eu não vou para as minúcias, etc. A inteligência artificial está nos trazendo mais trabalho. Muito inteligentemente observado isso. Parabéns, professora. Obrigada. Eu, a propósito do que está a dizer, acho que foi na última aula com este grupo, eu fiz referência a uma fala do Johnny Saldanha no workshop que assisti online dele, que ele dizia, parafraseando um outro autor, nós não estamos no negócio de fazer listas, não é? E é isso que se faz quando só se descrevem as categorias no final dos Pois é, resultados, não é? isso. Ora É isso bem. aí, isso é verdade. A inteligência artificial vai fazer lista rapidinho. Pois. Então, questões, grupo. Eles estão pensando, eu acho que eu vou estudar estatística e fazer minha tese de investigação quantitativa. É uma Espera, boa ideia, tá? eu penso que no grupo não há ninguém que vá fazer apenas qualitativo, não é? Há quem vá fazer eventualmente desenhos mistos, mas só qualitativo, penso que não. Se calhar estou a pensar de facto que agora o misto pode mudar, mas O espero misto, que. o misto é bem complicado, né? Porque você. Mas numa tese de doutorado faz sentido. No mestrado eu já não recomendaria Pois, metodologia. Tem não. muitos pseudos mistos por aí, tá? É Mas isso, um é trabalho verdade. misto realmente é de grande envergadura, tá? Mas é um Uhum. desafio interessante. Recomendo quem está pensando. Algum comentário, alguma questão que vos tenha surpreendido, por exemplo? Eu Professora queria Catarina, deixar um comentário. A pois Beatriz, não. Sim, força, Beatriz. não é propriamente uma questão, mas eu usei recentemente o ChatGPT para criar categorias de uns dados que tinha.
nunca tinha utilizado neste sentido e experimentei, expliquei qual era o objetivo e coloquei os dados e surgiram as categorias e depois não foi exatamente um prompt, mas tive que fazer alguns ajustes ao que ia surgindo, por exemplo, dividir a categoria ou esta categoria não está a expressar exatamente o que é que era suposto. E com base nisso também pedi ao ChatGPT para fazer uma conclusão dos dados que estavam acima das categorias. Mas na verdade isto é uma reflexão porque não tinha pensado nesta questão de dar contexto, porque não tinha percebido que a reflexão surgia não do próprio contexto que eu já tinha dado acima e que se não tivesse dado e que não se tivesse estado a fazer aquele trabalho de definir as categorias e editar categorias e de refletir sobre essas categorias na utilização do programa, esta reflexão não tinha surgido desta forma e que ele sozinho não teria chegado lá. Não, não teria Foi mesmo, o Beatriz. que aprendi agora, não tinha pensado nisso dessa forma. Ah, muito bem, Beatriz. É isso mesmo. A inteligência artificial nem é inteligente nem é artificial, né? Muitas vezes é acusada de um grande plagiador. Se nós não darmos todas as informações, ele não chega a lugar nenhum. E aí sempre com o risco de enviesamento, de erros mesmo, tá? Mas é uma ferramenta útil, acho que vai acelerar muito o processo. Não é à toa. Deixa eu chamar aqui a atenção de um dos CEOs do WebQDA, o professor doutor Tiago Vespa, ele está aqui conosco, tá? Ele é o chefe da parte informática, ele que está à frente dessa parte da integração da inteligência artificial no WebQDA, que nós vamos ter aí nos próximos meses. É, Professor Tiago, me fala aí como é que está os andamentos aí, as perspectivas disso. Nós estamos à procura de um modelo que seja útil, né? Olá, pessoal. A gente está fazendo o teste para que seja um modelo útil e confiável, né? Porque o professor Francis D mostrou as vantagens e as desvantagens aí. Então, a escolha tem que ser muito bem feita aí. E por isso que a gente está com um roadmap aí, mais alguns meses aí para poder implantar isso. Mas vai ser uma novidade bem bacana aí para vocês poderem utilizar. Obrigado aí, professor. Valeu, valeu, Tiago. Obrigado por estar aqui também conosco. O WebQDA, em fevereiro do ano que vem, professora Catarina, vai completar 15 anos. Parece que foi ontem. Mas em Pois. fevereiro nós estamos querendo fazer uma grande festa, tá? É, não vai ter inteligência artificial pronta daqui para fevereiro, naturalmente, isso é um desafio, mas também a gente não está querendo colocar a inteligência artificial a toque de caixas, como fizeram outros Sim, softwares, mas que eu vejo como pouco úteis, entendeu? Aquilo que eu estava uhum, comentando antes. Já testei sim, a integração de outras inteligências artificiais em outro software de análise qualitativo, mas me pareceu pouco úteis. Então a gente tem que ser uma coisa que seja um parceiro, que seja útil, mas que mostre o tempo todo que quem está no comando é você, o pesquisador. Então, ele vai codificar e vai colocar na categoria os códigos, mas tem que ter um processo de você ir lá e validar um por um. Entendeu? pois é isso. Porque aqueles dados que apresentou e que foram mal codificados, num processo manual pode acontecer, mas como tem que haver sempre que ele voltar às categorias, nós conseguimos identificar. Se Uhum. a codificação é deixada à inteligência artificial e nós fechamos o processo e aceitamos como ele está, corremos de facto o risco de haver informação mal codificada. Exatamente. E descontextualizadas. Por quê? Porque por Sim. mais que a gente dê informação de contexto, sabe, Beatriz? O que eu estava querendo dizer naquela segunda parte da minha palestra era justamente isso. Por mais que eu dê contexto, escrevo, faça um prompt maravilhoso. O prompt que eu apresentei para vocês é bem amador, tá? Existe prompts profissionais, mas por mais que esse prompt seja super profissional, ele nunca será suficiente porque nós não conseguimos pegar tudo que está na nossa cachola em termos de paradigma, subjetividade, de leituras de teóricos, de nossa vivência, do contexto da vivência da hora da entrevista e colocar dentro de um prompt. É impossível, entendeu? Não dá, porque é humanamente impossível pegar a nossa cabeça inteira, colocar no prompt para que a inteligência artificial vá trabalhar a partir disso. Então, esses processos de contextualização e de validação, eles vão vir ao de cima com a inteligência artificial. Quem é que validou o seu sistema de análise? Quem é que validou a sua categorização? Existem vários processos, não é o objetivo da nossa aula, né? Falar de processos de validação. Existe validação por juízes, validação
por amostragem, vários tipos de validação que precisa estar descrito no capítulo de metodologia da sua tese, do seu artigo. Cada vez mais, com a inteligência artificial, agora as revistas obrigam a você dizer se a escrita do artigo foi feita com o apoio da inteligência artificial e em que foi feito. Ah, foi usado para criar os gráficos, foi usado para fazer tal coisa. Tem revistas, né, agora científicas, que obriga você a dizer se foi usado, declare isso eticamente, né? A pessoa pode mentir, naturalmente. Aliás, tudo é a credibilidade do investigador. A gente pode mentir em tudo, né? Inclusive inventar os dados, né? Então, é sempre a credibilidade, seja qual for a pesquisa, qualitativa, quantitativa, etc. Aí ele diz, olha, foi usada a inteligência artificial. Na hora da análise, com a inteligência artificial, nós vamos ter que declarar, essa é a minha previsão, cada vez mais, como foi o processo de validação da codificação com auxílio da inteligência artificial. Porque ela vai estar dentro do EBQDA, dentro do NVivo, dentro do Atlas, do MaxQDA, todos esses softwares, uns com mais utilidade, os outros com menos utilidade. O que eu vi até agora é com menos utilidade, tá? Mas com o passar do tempo, com mais utilidade. Mas como é que foi feito? E como foi validado? Com o EBQDA nós queremos criar um trilho, né? Um processo que esta declaração já saia, tipo, como se fosse um certificado. Olha, foi usada inteligência artificial, mas o investigador validou cada uma das categorias do conteúdo codificado por 2 ou 3 pessoas diferentes. Nós temos visto agora alguns trabalhos exatamente que fazem esta comparação, é material codificado pelo homem versus material codificado pela inteligência artificial, mas não tenho visto mais do que isso. É esse trabalho que está a dizer, ou essa explicitação num único trabalho, como é que é utilizado, isso não tenho percebido. Também ainda estamos numa fase muito exploratória, não é? Exato. Estamos muito inicialmente. Isso é uma previsão que eu sonho Sim. e que possa existir. Porque senão, sabe o que é que vai acontecer? Está acontecendo isso no mundo em geral, em termos de construção de informação. Por exemplo, notícias. A inteligência artificial copia o conteúdo da inteligência artificial para gerar novos conteúdos produzidos por inteligência artificial. Então, sabe aquela cobra que está engolindo o próprio rabo? Sim, sim, Então, sim. porque o conhecimento humano foi a base para alimentar o GPT, tá? Uhum. E nós como é que construímos esse conhecimento? Ao longo das décadas, pela internet, nos livros, nas interações, etc. Quando chega um momento que a inteligência artificial constrói texto, que a própria inteligência artificial se alimenta do texto que ela mesma criou, nós não temos nada novo. Entendeu? Porque é a inteligência Sim. humana que cria algo disruptor, que sai da rede neural, que rompe as cadeias. Porque no final das contas, a inteligência artificial é algorítmica, é probabilística. No final, a conta de máquina é 0 e 1. Diga aí, Tiago, que não me deixa mentir. Se eu não consigo criar uma rede neural, probabilística, não sei o quê, que tem uma lógica matemática, eu não consigo computar. Então, tem problemas computáveis e tem problemas não computáveis. A inteligência humana trabalha com problemas computáveis, inclusive muito mal, né? Porque nós temos limitações informacional, e não computáveis, que tem a ver muito com o que a gente faz na investigação qualitativa. E fez esse silêncio. Não travou, não. Foi só um silêncio mesmo. A Beatriz já fez aqui já fez esta partilha que já utilizou inteligência artificial. Mais alguém já fez essa exploração? Vou ver aqui as caras dizerem que não. Se calhar ficaram um bocadinho desiludidos, afinal isto não é tão bom quanto se prometia, mas pronto, é É, um colaborador, é. não Eu é? posso sugerir uma atividade para vocês
Lá naquele blog que eu partilhei, um dos links tem o tutorial do WebQDA. Inclusive, sou eu mesmo que faço o tutorial. Então, são videozinhos curtos, de 15 a 20 minutos. Então, o que é que eu sugiro para vocês? Entrem no WebQDA, abram uma conta gratuita, peguem o tutorial e comecem a testar aquilo, entendeu? Se não tiverem dados próprios, vão na internet, peguem dados, né? Existem muitas entrevistas disponíveis na internet, analisem coisas próximas do assunto de interesse de vocês. Essa ideia de encarar a internet com um potencial latente de análise tem a ver, inclusive, com uma revista da Universidade de Aveiro, tá? Que eu recomendo, que se chama Internet Latente Corpo Journal, que é uma maneira de você testar o WebQDA usando dados reais da internet, por exemplo, entrevistas do YouTube, sobre um assunto específico que você queira, e você pode usar o WebQDA para fazer essa análise, inclusive de uma maneira útil, mandando para o Internet Latente Corpo Journal, uma revista que está indexada e tal, que também já tem uns aninhos, né? Eu acho que já vai completar também, é de 2010 também, vai completar 15 anos ano que vem, tá? Então a maneira de vocês é uma tarefinha, né? Abra uma conta no WebQDA, veja os tutoriais. Se vocês já têm dados não numéricos e não estruturados, né? Textos, áudios, vídeos, questões abertas e questionário, usem esses dados. Se não, peguem dados corpus latentes na internet. Se vocês não sabem bem o que é isso, no primeiro editorial dessa revista, de 2010, tem lá explicando as ideias, tá? E aí vocês testam. Nós fazemos muito isso aqui nas disciplinas de metodologias e tal, para os mestrandos e os doutorandos. Há quantos dias é que o WebQDA oferece para teste? 15 dias, tá lá no WebQDA, 15 dias. Mas você depois não perde acesso, tá? Só perde Sim, o edição. Então, sim, tudo que sim. você fizer, você continua com a sua conta. Ele sai, depois dos 15 dias, sai do modo de edição para o modo de visualização, tá? Uhum. Aí depois, quando você compra a licença, ele entra para o modo de edição, continuando o projeto que você já tem, tantos projetos que você tiver, tá? Então não tem limitações nenhuma. Quando você abre a conta, tem todas as funcionalidades lá para vocês testarem. Professor, para esta colaboração da IA, alguma plataforma da sua experiência, seja mais eficaz do que outras? Ouvi falar do ChatGPT, esse que é mais habitual usar, É, ou é... Então, depende muito da tarefa. Se a sua tarefa for, por exemplo, ler artigos, eu recomendo o Chat PDF. Se for fazer uma revisão bibliográfica, você pode usar o Elsa. Se você quer fazer uma escrita, te ajudar na escrita acadêmica, o próprio Chat GPT já dá para isso. Agora, atualmente não existe nenhuma inteligência artificial dedicada à análise qualitativa, tá? O que se pode fazer é aquilo que eu fiz, um bom prompt e tal, usando o próprio Chat GPT para análise qualitativa, ok? O que nós estamos tentando fazer é construir um modelo que se integre dentro do software, que vocês usem a inteligência artificial dentro do próprio software, usufruindo o benefício das duas coisas. Porque nesse exemplo que eu dei na primeira parte da palestra, nós tivemos que fazer uma etapa no chat GPT e outra etapa para uma questão de validação dentro do WebQDA, separado. Quando a gente tiver tudo integrado, a gente vai fazer tudo lá. E vai ser mais dinâmico, mais rápido de validar. Então, nesta altura do campeonato, o Gemini, Copilot, eu tenho usado Copilot e não tenho gostado muito. Mas depende muito da tarefa que você quer fazer. Na verdade, existe um site, eu não sei se o Tiago sabe desse site, um site que tem centenas, que é tipo uma biblioteca de inteligências artificiais. Existe uma bolha no mundo informático atualmente da inteligência artificial. E alguns já têm apontado que isso é uma bolha. Por exemplo, a Microsoft investiu na OpenAI 10 bilhões de dólares. Parece que o retorno disso não vai vir para pagar essa conta, entende? Então essa bolha vai estourar. Toda semana surge uma inteligência artificial nova.
Existe uma biblioteca de inteligência artificial, você pode fazer uma pesquisa, quero inteligência artificial para determinada tarefa. E lá você vai encontrar várias delas. Mas pela última busca que eu fiz, eu posso estar mentindo, porque na última semana pode ter surgido uma, nenhuma delas tem, obviamente, calibrado para as nossas necessidades reflexivas, de pensamento crítico, de codificação validada. Isso tudo que a gente quer, porque a gente quer uma ferramenta para a gente, não é para o mercado de TI, né? Para o pesquisador das ciências humanas e sociais, da saúde, que pesquisa isso, entendeu? Então tem que estar calibrado às nossas necessidades, não é? Eu estava a pensar uma pesquisa que muitas vezes se faz quando se quer ter aquela primeira ideia do que é que os dados estão a dizer, é 90 palavras. É um bocadinho, se calhar a inteligência artificial neste momento faz-nos um bocadinho isso, não é? Ter uma primeira a ideia do que é que as pessoas estão a dizer. Sabendo que é exatamente isso, é uma primeira impressão, é como se fosse facilitar a tal pré-análise, a leitura flutuante de que é a barra Sim, da sim, fala, não é? sim. É isso aí. É isso aí. Então, Não podemos ficar. essa coisa de validação é uma coisa que a gente fala há 50 anos. Só que Pois, você vai nos artigos que tem análise qualitativa, não está lá descrito. Não, não. Pode até ter havido, mas não está nos artigos. Não, não há uma sim. preocupação. Eu acredito que se não está escrito é porque não houve processos de validação do processo de codificação, por exemplo. Só que com a inteligência artificial, isso deixa de ser um deslumbre teórico para ser uma necessidade. Estava a pensar, este grupo de estudantes, uma das tarefas que tem que fazer é exatamente analisar um artigo qualitativo, considerando as questões da qualidade. Acho que também tem aqui algumas dicas que podem, levar para esse trabalho, não é? É, sim, sem Ah, dúvida. não é? É, Nomeadamente este espaço para as questões da inteligência artificial e aquilo que foi falando, cruzando com a inteligência artificial, que é a reflexividade. Uma prática tão falada, mas pouco praticada. Ou pelo menos é. pouco explicitada. No tutorial do WebQDA tem um dos vídeos que mostram como fazer revisão da literatura com o apoio do WebQDA. Então você começa no Mendeley ou no EndNote, você exporta os arquivos que você quer fazer análise, análise sistemática, ou análise integrativa, revisão da literatura. Pega esses Uhum. artigos, começa no Mendeley ou no EndNote, exporta o arquivo .txt, né? .bibtest, que é o formato, e o WebQDA reconhece esse texto, codifica algumas coisas automaticamente e outras deixa você ler o resumo e codificar para fazer aqueles processos, por exemplo, de revisão da literatura do Prisma, por exemplo, inclusão e exclusão, sobre critérios. O WebQDA, então, um dos vídeos do tutorial eu explico isso, como utilizar a conjugação do EndNote ou do Mendeley para fazer revisão da literatura no WebQDA. Não dá tempo para falar de tudo. Pois não, pois não. Eu Cabe sei que uma também vida. tem o seu horário controlado, tem compromisso a seguir. Se não houver questões, se calhar fechávamos, agradecendo uma vez mais a sua participação, a presença aqui, a partilha. Já tem muitos anos nisto de investigação qualitativa, o que é ótimo também porque nos dá acesso. Quando faz a sua intervenção, traz-nos várias coisas para pensar, e foi mesmo um momento muito bom. Uma vez É, mais, muito Eu, eu- obrigada. eu que agradeço, professora Catarina, e para vocês desejo toda a boa sorte aí no trabalho, que façam um trabalho realmente de impacto nas vossas áreas. Vou ficar aqui torcendo por vocês. E já me comprometi com a professora Catarina, talvez esse ano não mais, não tenhamos agenda, mas ano que vem, se um grupo quiser usar o WebQDA, quiser tirar uma dúvida, a gente pode marcar uma sessão assim como esta, no Zoom, para tirar dúvida. Eu me disponibilizo a isso, eu já falei, a professora Catarina é uma amiga de muitos anos, e sempre que precisar a gente vai encontrar um momento na agenda para a gente poder atender. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E fiquem bem. Obrigada, Muito tudo obrigada, bom. muito obrigada. Tchau, fiquem bem. Tchau.